Esses dias atrás, no nosso bate-papo com os homens, no Café com Fé, nós recordamos uma daquelas citações malucas, muitas vezes estranhas, do grande rei Salomão. No caso, lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 2, ele dá uma dessas citações que deixa a gente meio maluco. Diz lá assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Ou seja, lendo esse texto dessa forma, logo nós somos levados a questionar a verdade dessa informação de Salomão. Ou seja, a gente fica falando assim: isso é mentira. Fala a verdade, muito melhor é ir a uma festa. Muito melhor, 1000 vezes melhor em uma festa do que em um velório. A gente pensa assim. Esse pensamento vem à nossa mente porque pensamos no texto fora do seu contexto e significado correto. E eu explico por quê. Primeiramente, nós precisamos verificar no contexto imediato que Salomão está falando da construção de uma sabedoria capaz de lidar com as complexas questões da vida humana. Essa sabedoria não é construída facilmente, mas sim enfrentando questões difíceis da vida, refletindo sobre elas. Em que cenário isso é mais possível? Salomão trabalha diversos cenários na construção de sabedoria da vida, e ele usa constantemente algumas expressões tipo melhor é, para contrastar esse cenário com outros onde tem pouco ou nenhuma expectativa da pessoa poder construir sabedoria. Isso é o cenário que é colocado. Por exemplo, ele diz assim, melhor é a boa fama, é o que a gente vê no verso 1. Melhor é a mágoa, Eclesiastes 7,3. Melhor é o fim das coisas, Eclesiastes 7,8. Tudo isso não significa que essas coisas são as preferidas das pessoas. Não é isso. Quem em sã consciência, vamos pensar aqui, né? Quem em sã consciência preferia mágoa? Ninguém. Quem desejaria ser convidado para ir num velório? Ninguém. Mas então o que texto se refere especificamente? O texto quer trazer a reflexão sobre o resultado que essas coisas provocam em nós. Ir a uma festa, por exemplo, não causa um impacto tão profundo no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, sabe? Como ir a um velório. Um velório nos leva à reflexão. Quando estamos em um velório, nós observamos que somos e a nossa pequenez. Quem nós somos, a nossa pequenez, que temos um tempo de validade nesse mundo. Isso é uma verdade. Nós temos um tempo de validade. A gente vive um período. Agora, observamos o trecho final da reflexão de Salomão. Olha lá, Eclesiastes 7,2 diz assim, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Entendam, considerar a morte nos faz considerar a vida. Quando a gente olha a morte, a gente considera a vida. Quem nunca saiu de um velório pensando na sua própria vida? Quem aqui nunca passou por essa cena? Refletindo na busca de melhorar o seu próprio coração, a sua vida com Deus, a sua vida com a família. Quem aqui não fez essa, digamos, psicanálise de velório? A festa não provoca esse tipo de reflexão tão profunda. Não é normal as pessoas refletirem sobre a vida numa festa. Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês em cima de uma pergunta simples e direta. Os homens já devem saber que aqui, os nossos encontros de Café com Fé servem quase que como um ensaio, sabe?
A pergunta hoje para a nossa reflexão: o que você faria se soubesse que tem apenas mais 30 dias de vida? Você já pensou sobre isso? O que você faria? Recebe a notícia, você só tem mais 30 dias. Assim temos aqui o foco principal de Salomão. A sabedoria é muito mais fortemente construída nos momentos difíceis da vida, de luta, de dor. Isso é uma grande realidade, é sabida por todos, a gente sabe disso. É justamente por isso que nesse contexto é melhor ir a um velório. Obviamente, em outros contextos, comemorações, conquistas, preferimos uma festa. Isso não é errado, não tem nada de errado isso. Mas não podemos deixar de passar as oportunidades da dor para poder aprender. Nossa dor, a dor que está ao nosso redor, nos dão de construir a nossa sabedoria e vida diante de Deus. Quantas e quantas vezes agarramos a fazer planos e mais planos, viver uma vida muitas vezes louca, uma vida translocada, sem nunca nos atermos, refletirmos sobre algo fundamental: eternidade e Deus. A verdade é que a gente se acha, a gente tem uma tendência de se achar, a gente é quase que imortal na nossa concepção. A gente precisa efetivamente se dar conta da nossa pequenez. Muitas vezes a gente tem que baixar a bola. Quando refletimos sobre esse apontamento direto e certeiro, Salomão, eu fiquei pensando sobre a nossa insegurança e fragilidade. Cheguei a comentar aqui com os homens do Café com Fé. Imagina você, as pessoas aqui que fazem viagem, né? Uma viagem de avião, pronto para iniciar uma viagem, por exemplo, intercontinental, tipo atravessar o Oceano Atlântico. Você vai para a Europa, e daí a aeromoça começa a dar aquelas instruções de praxe, sabe? Instruções de segurança, tipo observar o sinal de atar o cinto, como afivelar o cinto. E daí você, olha só, tem 2 saídas no fundo, 2 saídas na entrada, 2 saídas sobre a asa. E daí ela mede para você colocar e pegar aquele panfleto que geralmente fica na frente da tua poltrona, sabe? E daí a gente coloca à frente da poltrona e aquilo parece que dá uma tranquilidade na você, pois o assento da sua poltrona, diz lá, ele é flutuante. Faz brincadeira, né? Você saber que você vai atravessar o Oceano Atlântico, mas você pode ficar cegado porque o assento da tua poltrona ele é flutuante. Não dá uma calma na gente? Não dá uma paz? Você não fica assim, mais assim, ai que alívio, que coisa gostosa, não é? A gente muitas vezes precisa se dar conta da nossa fragilidade. Fala a verdade, sabe? Poltrona flutuante, gente, dá vontade de dar risada, né? Na hora que a aeromoça começa a falar um negócio desse aí, rapaz, né? Num caso de pouso na água, no meio do Oceano Atlântico, pode ficar sossegado, porque a tua poltrona é flutuante. E tem até instrução de como você tira ela e segura assim, mas beleza, dá uma paz, né? A realidade é única. Nós depositamos segurança em coisas que efetivamente não tem nada a ver. Pensando sobre isso, eu gostaria de continuar na mesma toada de Salomão, e por isso, aqueles que trouxeram a Bíblia, vocês que me ouvem aí na tua casa, se você não trouxe, vai estar reproduzindo aí nos telões. Abrisse Eclesiastes capítulo 9, nós vamos ler 2 versos. Folheia a tua Bíblia à tua frente aí, Eclesiastes 9, verso 11 e 12. Acompanhem comigo. Salomão é ótimo nisso. Diz assim a palavra do Senhor: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora.
Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Vamos lá? Senhor, fala ao nosso coração, Pai. Queremos proclamar liberdade plena, genuína do Teu Santo Espírito entre nós, Senhor, meu Pai. E que a Tua palavra, Senhor, meu Pai, frutifique, Senhor, transformando-nos. Nós oramos, Senhor, confiante nisso, Pai, porque o fazemos em nome de Jesus. Amém? Sempre que algo inusitado acontece ou estamos diante do novo, uma certa ansiedade se apossa de nós, pois o inusitado, o novo, o desconhecido, nós temos a sensação de que não temos controle e isso nos traz medo. Por sinal, o medo é a principal arma de Satanás. Sempre quando a gente está diante do desconhecido, nós ficamos com esse sentimento. Bom, nós não temos controle sobre isso. Mas a grande pergunta é, será que temos algum controle alguma vez? Será que algum dia tivemos efetivamente controle sobre a nossa vida? Será que o sucesso, felicidade, bem-estar podem ser de fato controlados pelo ser humano? Naturalmente que alguma coisa nós podemos controlar. Mas o texto que lemos nos ensina que por mais que tentemos controlar nosso futuro, a vida sempre será absolutamente imprevisível. Você pode fazer algumas projeções. Não dá para prever o futuro, onde você estará daqui a um ano, com certeza absoluta. Você pode fazer algum prognóstico, mas você não tem o controle sobre o teu futuro. Você tem o aqui e agora, nesse momento. Daqui 10 minutos você não sabe mais. Certeza absoluta você não tem. Nesse texto encontramos Salomão nos mostrando as ferramentas que normalmente usamos para controlar o nosso futuro e como elas se comportam na vida. Ou seja, Salomão nos mostra algumas verdades que precisam ficar claras no nosso coração, na nossa mente, para desmascarar o nosso sentimento de super-homem, de super-mulher, capaz de tudo. A primeira verdade que eu queria destacar com vocês, que Salomão nos mostra, é que as nossas habilidades não garantem o nosso sucesso. Olha o que está no verso 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, pois o tempo e o acaso afetam todos. É isso que ele conclui. Uma das ferramentas que usamos para tentar controlar o nosso futuro é o que nós chamamos de habilidades, qualidade ou até muitas vezes alguns talentos naturais que nós temos. Os exemplos que Salomão usou aqui são da velocidade e da força. Naturalmente esperamos que os mais velozes vençam uma corrida e que os mais fortes triunfem a guerra. Mas nem sempre é assim. Existem outras variáveis que, somadas à nossa habilidade, pode ou não resultar naquilo que nós imaginamos. No texto vemos que Salomão chama essas variáveis de tempo e acaso. Se você tiver algumas outras traduções, por exemplo, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, usa lá sorte e ocasião. Você entendeu? Tudo depende da sorte ou da ocasião. Mas é tempo e acaso, algumas coisas imponderáveis. Ou seja, o que Salomão está dizendo é que sempre existirão elementos imprevisíveis que fugirão do nosso controle, que vão além da nossa capacidade, que superarão as nossas habilidades. A gente não tem controle sobre tudo. Por isso, se você confia nas suas habilidades, cuidado, porque você pode se decepcionar. Acredite, nem sempre confiar no seu taco é suficiente. O grande problema é que muitos que constroem a vida nessa confiança se decepcionam consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Pensa comigo,
Filho pródigo, gente, vocês conhecem a história do filho pródigo. Quando ele pede parte da herança para o pai, ele está confiando no seu taco. Ele fala assim, olha, eu vou, e a gente sabe no que deu. A gente sabe muito bem a história. Acredito que seja por isso que Tiago escreveu lá, Tiago capítulo 4, ele escreve assim, olha só. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou faremos aquilo. Tiago, ele é certeiro. Algumas vezes, Deus permite que nós quebremos para nossa autoconfiança, muitas vezes exacerbada, possa nos levar a entender que não somos semideuses, mas que dependemos de Deus em nossa vida. Essa é uma verdade absoluta, certeira. Nossas habilidades não se comparam com a necessidade que temos do cuidado e dos propósitos de Deus para a nossa vida. A gente tem que entender isso. Se você não deseja crer nisso, terá de experimentar a força do tempo e do acaso agindo na sua vida. Isso é uma coisa que é fato. A segunda verdade que Salomão nos mostra é que a nossa sabedoria não garante o nosso sucesso. Olha lá, ó. Os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio. E ele coloca aí, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Uma segunda ferramenta que usamos para tentar controlar aquilo que é incontrolável é a sabedoria, é o conhecimento. Imaginamos que se detivermos conhecimento, se tivermos títulos de cursos mais importantes da terra, isso pode ser sinônimo de sucesso. Mas a advertência do texto é a mesma. O tempo e o acaso afetam a todos. Gente, imagina comigo, a pessoa brilhante, primeiro lugar no curso de medicina, entra, terminando o curso, fez a formatura, numa viagem de carro, um acidente, e esse acidente lhe sequela, lhe tira habilidade cognitiva, lhe tira movimentos. Gente, imponderável, um acidente. Toda a sabedoria, todo o conhecimento ficou à mercê de uma fatalidade, de algo que aconteceu, sabe? É interessante perceber a constatação feita pelo texto. Os mais inteligentes nem sempre têm comida à mesa. Sabe, eu fico pensando, e eu conheço quantos e quantos pesquisadores que não sabem ganhar dinheiro nem conviver com pessoas. São pessoas que têm dificuldade com a vida. Os prudentes ou os precavidos, que por exemplo, de precaução e tanta precaução não arriscam, quando precisavam inclusive arriscar um pouquinho mais, do mesmo lugar que não estão abertos a uma mudança inovadora, sabe? São pessoas que não conseguem alcançar nada. Existem pessoas que guardam dinheiro no colchão. O meu pai, já falecido, guardava dinheiro numa lata. Sabe? Nem sempre os instruídos são os que gozam de maior prestígio público. Esses dias eu vi um videozinho, sucesso no Instagram aí, que falava de um cara que o sobrenome dele era, chamava ele de Burrão. Não sei se vocês viram, é o Burrão. E ele era um grande empresário. E ele era tido como o burrão na escola. Existe uma verdade. O que o texto está tentando nos ensinar é que se você coloca a sua esperança nas suas habilidades ou na sabedoria, na prudência, na inteligência, o tempo e os imprevisíveis da vida lhe mostrarão que não há garantia em nós mesmos felicidade para o sucesso. Não tem como.
Entenda, nós somos pequenos demais diante das realidades e contingências que nos cercam. Nós não temos controle de nada. É muito pouco o controle que nós temos. A verdade é que sem Deus nunca teremos ou seremos nada. É o que Salomão está querendo falar como pano de fundo, de uma forma bem clara. E mesmo que alcancemos alguma coisa, o imponderável, sabe? O tempo e o acaso, como está no texto, certamente nos encontrarão no meio da jornada. Isso é uma verdade, palavra de sabedoria. Entenda, o controle completo sobre a saúde não está no nosso controle. Absolutamente não está. Amado, amada, a vida não nos pertence. Ela é o sopro de Deus em nós, e nós temos que Ele nos tem emprestado por algum tempo e que terá que voltar a Deus, e teremos que prestar contas do que fizemos com esse sopro de vida que Ele nos deu, de uma forma bem clara, sabe? E tem um alerta aqui. O critério de sucesso do nosso Senhor, ele é diferente do nosso critério. Vocês lembram como foi escolhido Davi? Ele não era o maior da casa de Jessé. Inclusive seu irmão tinha jeitão de rei. Ele era aquele pequenininho que estava tomando conta das ovelhas. E o Senhor fala de uma forma bem clara: eu olho o coração. Ou seja, até os critérios utilizados por Deus não são idênticos ao nosso. Fala a verdade, gente. Exame de seleção. Aqueles 12 que se tornaram apóstolos de Cristo seriam escolhidos? Não passaria em exame, gente. Quem é que passa em exame? Tomé, cara. Não tem jeito. A gente fica duvidando até hoje como é que um bronco como Pedro passou. É que o Senhor olha de forma diferente. Os critérios nossos não são os critérios do Senhor, sabe? E a gente tem que entender isso. Não é contado pelos títulos, nem pelas medalhas, mas em como utilizamos esse sopro para cumprir os propósitos do Senhor, Criador da nossa vida. É isso que o Senhor usa. É por isso que podemos encontrar em muitas pessoas o paradoxo da vida vazia. Qual que é esse paradoxo? É o fracasso do sucesso, por exemplo. Quando alguém que aos olhos humanos parece ser uma pessoa bem-sucedida, mas na realidade é um fracassado na família, é um fracassado na espiritualidade, nos relacionamentos significativos, e por isso será um fracassado no momento mais significativo da sua existência, no seu encontro final com Deus. Ele se preparou para desfrutar da vida, mas perdeu a sua vida sem se preparar para a eternidade, sabe? Ou a gente pode ter aquele que a gente pode falar com o paradoxo do sucesso do fracasso, sabe? Há outros que aos nossos olhos parecem um fracasso, olho humano, sabe? Não são os mais ricos, nem os mais importantes, nem os mais poderosos, e quem sabe nem os mais inteligentes ou habilidosos, mas que com fé vivem a sua vida para cumprir o propósito de Deus nessa terra, e ele obtém o sucesso. Levaram em conta não somente a habilidade, sabedoria, conhecimento, mas o tempo e o acaso. Levaram em conta principalmente o propósito de Deus para a sua vida. Estes não somente fazem diferença, como se prepararam para o seu encontro com o Senhor, se prepararam para a eternidade. Vocês entenderam? É diferente. É diferente. Esse paradoxo nos cerca, e a gente tem que refletir isso. A terceira verdade que eu queria destacar não está apontada por Salomão, mas foi apontada pelo seu pai Davi. E essa verdade é o que nossos recursos não garantem o nosso sucesso, nem os nossos recursos. Dá uma olhada no Salmo 33, se for rápido de Bíblia aí, nós vamos reproduzir aí também. Olha só, verso 16 e 17, diz assim, ó:
Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. E aqui vale a mesma regra que Salomão apontou, pois o tempo e o acaso afetam a todos, sabe? Napoleão afirmava que Deus está sempre do lado do maior batalhão, até que ele enfrentou a batalha de Waterloo, e ele viu que não era bem assim, você entendeu? Sabe, ele constatou que a visão dele estava errada. Entendam, queridos, os nossos recursos não são garantia do nosso sucesso. Sempre haverá contingências que estarão fora do nosso controle. Sempre vai existir situações em que não foram previstas, sabe? É assim, ó. Quem aqui já assistiu aquele filme Titanic? Já assistiram, né? Foi famoso, sucesso de bilheteria. E retrata mais ou menos aquela história. Gente, lugar no bote salva-vida. Você tem uma fortuna em ouro, né? Um baúzão. Quem troca o lugar no bote salva-vida por um barril de ouro? Você entendeu? Um pote de ouro. Uma carteira recheada. O que vale o dinheiro ali? Recursos. Mas as contingências chegaram. Isso inclusive mostra que as coisas são relativas. Nem tudo tem o mesmo valor em todo lugar. No meio de um deserto do Saara, sedento, um copo de água vale mais do que um diamante preciosíssimo. Água. Gente, sabe, a gente tem que entender isso. Há pessoas que põem a sua esperança de futuro nos recursos que desejam angariar, na casa que vai construir, na aposentadoria, na empresa que ele está investindo, mas o tempo e o acaso nunca estará no seu controle. É preciso algo maior, mais forte. Nós precisamos nos ater a algo que não seja tão volátil, sabe? Ele é o eterno, por isso a segurança que Ele nos dá é eterna, e nós temos que olhar no Senhor. Na realidade, a gente tem que entender, você entendeu? Que há algo maior, mais forte, menos volátil. Na realidade, Jesus é a única segurança para hoje e para a eternidade, não tem outro, sabe? Porque Ele mesmo diz: eis que estarei convosco todos os dias. Gente, essa é uma verdade absoluta. Esse é mais do que um imponderável que muitas vezes nos cerca. A quarta verdade, voltando ao texto inicial, que Salomão nos mostra, é que nem mesmo as oportunidades da vida garante o nosso sucesso. Olha lá o que está no verso 12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Queridos, alguns imaginam que o sucesso é uma questão de oportunidade. Por isso trabalham para poder se relacionar com pessoas que possam representar portas abertas de oportunidade. Há pessoas que procuram entrar em organizações justamente em busca de um propósito, uma rede de relacionamento e oportunidades. Quantas e quantas pessoas veem isso? Eu vou fazer parte de tal clube, eu vou fazer parte de tal lugar, você entendeu? Eu vou fazer... Gente, vou citar um exemplo aqui para ficar bem claro. Há muitos anos atrás, existiam pouquíssimas lojas maçônicas. E as lojas maçônicas foram se multiplicando porque muitas e muitas pessoas viam lá uma chance e não entendiam o propósito. Você entendeu? De relacionamento. Hoje nós temos uma grande quantidade de loja maçônica aqui em Assis. E muitas das pessoas estão lá ainda por esse motivo. Sabe? Pensando que é pura e simplesmente uma rede de relacionamento. Sabe? Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu estou falando, citando exemplos claros. Pessoas buscam relacionamento.
Não tem nada de errado nisso, sabe? Mas as pessoas estão desvirtuando as coisas. Toda oportunidade não é suficiente para garantir a felicidade e sucesso. Ora, o texto nos diz isso de uma maneira bem enfática. Preste atenção nessas verdades que eu queria falar para vocês. Você não sabe o dia que vai morrer. Essa é uma verdade. Assim como você não conhece o imprevisível. Isso é outra verdade. A maior oportunidade que Deus lhe deu é a sua vida. É esse momento aqui e agora. Se com ela você não é capaz de se encontrar com Deus, descobrir os propósitos dele para a sua vida, ou mesmo ter um relacionamento de fé e intimidade com o Salvador Jesus, então qualquer outra coisa que lhe pareça oportunidade fica sem sentido. Porque a oportunidade é Jesus. Sabe, sem sentido na sua vida, na morte é imprevisível envolver-se com você, sabe, olha, é fato, vai vir, não tem jeito. E o pior é que essa rede da desgraça, às vezes precisa passar várias vezes sobre as pessoas, para que elas percebam isso, e mesmo assim, não percebe que muitas vezes estão perdendo a oportunidade. Quantas e quantas vezes o Senhor, como diz a palavra, vez que estou à porta e bato. Você até ouve o batido da porta, sabe? Até tem desconfiança, é o Senhor. Mas você deixa passar, você não abre a porta. Você não quer comunhão com Ele, sabe? A gente fica desperdiçando o tempo, sabe? E as contingências que nos ajudariam a entender os propósitos de Deus, muitas vezes elas são deixadas de lado. A gente não vê que aquilo está acontecendo por causa da nossa teimosia. Entenda, queridos, para terminar sobre isso, segurança, o sucesso e a felicidade se encontram na oportunidade que Deus está nos dando através de Jesus Cristo. Não tem outra maior oportunidade para a sua vida. Não é rede de relacionamento. Não adianta você ser sócio de um clube. Não adianta você fazer parte do Rotary. Não adianta você fazer parte do Lions. Não adianta. Gente, não estou falando para você não fazer. Eu estou falando que o principal, sem Jesus, não adianta. Não tem jeito. Você entendeu? De sermos filhos e morarmos em uma casa e herdarmos o reino, é isso a proposta do Senhor. O resto pode parecer oportunidade, mas é engano. Oportunidade se chama Jesus Cristo de Nazaré, não tem outra. A quinta verdade, também aprendemos com Davi. Vamos voltar lá no Salmo 33. Ele mais do que ninguém sabia que só o Senhor é a garantia do nosso sucesso presente e eterno. Olha lá, nós lemos versos 16 e 17. Vamos recapitular, olha lá. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã em esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Meu amado, minha amada, a conclusão das palavras, você entendeu, de Davi, pode ser corroborada com a mesma de Salomão, sabe? Nossa felicidade depende de construirmos a nossa vida na esperança de uma fé viva e único no Senhor Jesus. Não tem outra, sabe? Agora, para concluir, você poderia perguntar, tá, mas e essa história de tempo e acaso? Você pode perguntar, e o tempo?
O tempo não será mais um limitador, pois em Cristo Jesus passamos a experimentar uma coisa chamada eternidade. Kairos de Deus, não é o cronos humano. E aleluia por isso. Nossa vida não termina aqui, aleluia por isso. A morte não nos derrota mais, aleluia por isso, pois estaremos com Ele por toda a eternidade, aleluia por isso. Assim a vida passa a ser apenas a introdução, o prelúdio daquilo que nos espera, eternidade. O sucesso deixa de ser medido no tempo e passa a ser adequado ao propósito eterno de Deus. Não tem mais sentido o tempo. Você pode falar assim, tá, não tem mais o tempo. Mas e o acaso, Dionísio? Como é que eu lido com isso? Bem, o acaso para o que teme o Senhor passa a ser providência, pois Ele está e sempre esteve no controle de todas as coisas. E ainda que elas continuem a ser imprevisíveis para mim, para você, elas não são para Deus. Ele tem controle. Algumas vezes Ele vai nos avisar antes das coisas que vão acontecer, especialmente se estiver construindo na vida e na minha vida, na tua vida, algum propósito. Outras vezes as circunstâncias vão me surpreender, mas elas não vão tirar de mim aquilo que é principal: confiança, pois eu sei que independentemente de tudo, meu Pai está no controle. Eu sei que meu Pai está no controle. É isso que é a tranquilidade com o Senhor. Por isso, o tempo e acaso para quem teme a Deus passa a ser recurso do Senhor para as nossas bênçãos, pois sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. É aquilo que a gente conhece muito bem, Romanos 8, 28. Conta-se que um rei, ele tinha o hábito de caçar na floresta, sempre acompanhado de um conselheiro que era muito querido do rei. Um dia, porém, ao disparar uma arma de fogo, a mesma explodiu na sua mão e arrancou-lhe um dos dedos da mão direita dele. Inconformado, o monarca perguntou ao companheiro de caçada, fiel companheiro, como poderia Deus permitir que tal coisa acontecesse? Bem, majestade, respondeu ele, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Logo, só posso concluir que Ele permitiu que o Senhor passasse por tal infortúnio, é porque isso acabará por concorrer para o seu bem. O rei ficou ofendidíssimo com essa resposta, sabe? Como aquela mutilação humilhante poderia trazer algum benefício? Como é que pode isso? Isso é um absurdo. Ainda cheio de amargura e revolta, inclusive ele mandou o piedoso conselheiro fosse preso, foi para o cárcere. Alguns meses se passaram e o rei voltou às caçadas. Dessa vez, algo mais grave aconteceu. Ele foi aprisionado por um grupo de selvagens que decidiram sacrificá-lo, sabe, para o seu Deus, sabe? Tudo parecia perdido. Entretanto, na hora de matá-lo, os nativos perceberam que lhe faltava um dedo na mão direita, e com a crença dele exigia que somente as vítimas fisicamente perfeitas poderiam ser sacrificadas. Ele se reconheceu e afinal soltaram o monarca. Impressionado, o monarca, assim que retornou ao palácio, mandou retirar imediatamente o amigo da prisão, sabe? Pediu-lhe desculpa, agradeceu-lhe as palavras que havia dito e reconheceu que ele afinal estava com a razão. Aquele dedo mutilado foi, na realidade, uma providência divina, mas ainda havia algo que ele não conseguia entender.
Por que que Deus permitiu que você fosse preso injustamente? Se na verdade estava apenas defendendo a integridade desse Deus que você proclama. Pense bem, majestade, tornou-lhe o conselheiro. Se eu não tivesse na prisão, eu teria acompanhado o Senhor nessa última caçada. Como fazia todas as vezes, e também teria sido capturado pelos selvagens. Acontece que eu tenho todos os dedos, e portanto, certamente teria sido morto e sacrificado no teu lugar àqueles ídolos. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e isso é uma verdade absoluta. Ela não é relativa. Sabe? A pergunta inicial continua. O que você faria se soubesse que tem apenas mais um mês de vida? Não sei se você já pensou isso. Sabe? Pense bem. Você acha que tem controle? Você acha mesmo que as suas habilidades, seu conhecimento, seus recursos podem fazer alguma diferença diante da morte? Onde entra a eternidade e Deus na sua vida? Quantas e quantas vezes nós refletimos isso quando um ente querido está num caixão na nossa frente? E a gente pensa, poxa vida, eu tenho que rever a minha vida. E daí, como diz o Clóvis, uma semana depois a gente está fazendo a mesma coisa. A gente acha que a morte só vem para os outros. A gente acha que a gente é imortal. Sexta-feira eu assisti um filme italiano que, sem querer fazer um spoiler, conta a história de um homem que efetivamente não via o tempo passar. Sabe, A Hora Não Passa, acho que é o nome do filme. Sabe, seu trabalho, cuidado com a vida, faziam com que ele descuidasse daquilo que verdadeiramente importa. No caso, o filme aponta a sua família, seus amigos, ele não via passar. Por isso, meu querido, minhas palavras hoje são as mesmas de Tiago. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Eu digo, loucos, vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Por isso, voltem-se a Deus. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Eu fiquei pensando em momentos da nossa vida que nós queremos eternizar. Tem momentos em que a gente quer que passe rápido, sabe? Mas tem momentos em que a gente fala assim, puxa, eu gostaria que esse tempo não passasse e parasse agora. Eu experimento isso toda manhã, quando eu estou tomando café da manhã com a minha esposa. Muitas vezes é 15 minutos. Eu queria que tivesse 15 horas. Eu queria que tivesse 15 dias. Eu queria que tivesse 15 anos. Se repete toda manhã. Mas é tão gostoso que eu não queria perder aquele momento. Tenho certeza que se você fechar os olhos, você vai lembrar de momentos que muitas vezes fala assim, é simples. Tão simples. E a gente se perde. A gente se perde no ativismo, sabe? E muitas vezes a gente entra, tal qual hoje nesse tempo, e a gente faz aqui uma terapia de velório. Terapia de velório é aquela que é o seguinte, eu penso na minha vida aqui e agora. Amanhã eu volto para a minha agenda. Quem é o principal da tua agenda? Quem é? Quantas e quantas pessoas dariam tudo para voltar uns anos na vida? Eu nunca vi
Escuta o que eu estou falando. Eu nunca vi ninguém num leito de UTI, sabe, preocupado com seus bens. Ele se preocupa com o tempo que perdeu, com o filho que não viu andar, com a filha que não brincou, com a esposa que não beijou, e com o Deus que não serviu. Sabe? Orações sinceras são aquelas que muitas vezes ocorrem nos corredores de hospitais. Querido, querida, pense nisso. Existe o tempo e acaso, sabe? A opção é tua. Não deixe para amanhã, sabe? Eu lembro que tem um poeminha, eu cheguei a recitar aqui, Conta e Tempo. Diz assim, ó: Deus pede estrita conta de meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem um tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis sobrando tempo fazer conta, hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gastes vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. 30 dias de vida. Estou dando lambuja, hein? 30 dias. Eu não sei os próximos 10 minutos. Levem isso a sério. Levem isso a sério. Vamos orar? Senhor, Pai, que essa palavra, Senhor, proclamada pelo homem mais sábio que já existiu e que existirá, porque nenhum outro o superará, porque assim diz a tua palavra. Ele nos traz instruções preciosas, Senhor. Parecem estranhas, muito estranhas. Pai, mas tenho certeza, isso veio do teu trono para nós, Pai. Pai querido, Pai amado, isso não tem efeito só lá no passado, isso tem efeito hoje, aqui e agora, para a minha vida. Senhor, meu Deus, quantas e quantas pessoas ficam preocupadas com o a mais. Quantas e quantas pessoas, Pai querido, Pai amado, ficam preocupadas com o que vão fazer amanhã. E ficam preocupados com a agenda temporal. E o Senhor vem nos falar de eternidade. O Senhor vem nos falar, Senhor meu Pai, de prioridade em nossa vida, Pai. Pai querido, Pai amado, só tem razão, Senhor, só tem razão. Pai, nós nos desprendemos dessa terapia de velório e tomar uma decisão hoje para toda a eternidade, para toda a eternidade. Senhor meu Pai, nós nos entregarmos a nossa agenda diante de Ti, Senhor, e falar assim: preenche do jeito que o Senhor quiser, eu sou Teu. Quantas e quantas pessoas deixam passar, Pai querido, Pai amado, os filhos, as filhas, a esposa, o pai, a mãe, os amigos. Quantas e quantas pessoas ficam nessa agenda translocada, Senhor meu Pai. E Salomão vem nos avisar de uma forma bem clara: existe o tempo e o acaso, e você não tem controle. Quantas e quantas pessoas, Senhor meu Pai, ficam depositando segurança num assento de avião que é flutuante, sabe? Fica depositando segurança num diploma, ficam depositando segurança nas propriedades que possui, ficam depositando, sabe, segurança em coisas, Pai querido, que são sociedades humanas, que não tem nada a ver, Pai.
A nossa segurança, como diz a tua palavra, está no Senhor. É única e exclusivamente no Senhor. Por isso, Pai, por isso, Senhor, que o Santo Espírito tenha liberdade para transformar a nossa vida, porque até para isso nós precisamos do Senhor, porque nós não temos capacidade, nós não sabemos nem orar, como diz a tua palavra, nós precisamos de Ti, Pai. Por isso, Senhor, recebe a nossa oração hoje no Teu trono, Pai, e aquilo que falou ao nosso coração, transforma numa realidade de vida, que não seja terapia de velório, sabe? Que a gente possa se imaginar, Senhor meu Pai, a gente como aquele corpo no velório, com a oportunidade hoje de pensarmos o que eu fiz ou estou fazendo da minha vida. O que eu fiz ou estou fazendo da minha vida, aqui e agora. Tome essa decisão. E Senhor, transforma isso, Pai. Não porque mereçamos, mas porque oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém?